Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o magazine Artes com Luís Guita, mas para já ficamos com o convidado de Neidi Ribeiro, de olhos postos sobre a campanha eleitoral angolana. Convidado. 8 forças partidárias participam nas eleições gerais de 24 de agosto em Angola. Manuel Fernandes, líder da Casa CE e candidato ao cargo de Presidente da República, explica que as prioridades da coligação passam por garantir casa, trabalho e salário justo para todos os angolanos. Nos últimos tempos, a Casa CE passou por várias lideranças, uma situação que não terá, segundo Manuel Fernandes, qualquer impacto junto do eleitorado. Eu, quando assumi a liderança da Casa, dizia que iria devolver a mística da Casa como uma força política ativa, dinâmica, junto dos cidadãos, para que efetivamente seja um verdadeiro instrumento representativo dos angolanos. E neste momento estamos a receber os resultados positivos. Mas o facto do fundador da coligação, Abel Chivuco, estar numa outra aliança política, não poderá enfraquecer a Casa, que em 2017 obteve 9,5% dos votos? Eu penso que esse discurso, essa pergunta, nesse preciso momento não interessa, na medida em que o Dr. Abel Chivuco é vice-presidente da lista da UNIT, eu sou presidente e candidato a presidente da República, e aquilo que nesse momento interessa aos angolanos não é a figura de quem está ali, mas são as ideias. Falava de ideias. Casa, trabalho e salário justo é o lema da coligação. De que forma pensa aplicá-lo? Eleito presidente da República, o que terei que fazer é um diagnóstico real do país, avaliar os níveis de receitas fiscais do país e, entanto, eleger prioridade. E é claro que as prioridades estão aí elencadas. Eu entendo que temos uma banca frágil que não financia a economia e nós vamos ter uma atenção especial na melhoria do ambiente de negócio, fazer com que a nossa banca também esteja robusta e a financiar a economia para ter que ceder créditos bancários com juros bonificados, no sentido de podermos potenciar um empresariado forte e competitivo, capaz de conferir postos de trabalho e, ao mesmo tempo, também salário justo aos trabalhadores. E também é fundamental aqui melhorarmos o ambiente de negócio para efetivamente podermos estimular o investimento estrangeiro e, acima de tudo, também mudar o paradigma da economia atual, que se assenta em muita presença do Estado e menos privado. O grande player da economia deve ser o setor privado e é ali onde nós vamos prestar uma maior atenção. E o Estado exercer um papel de superintendência fiscalizador e o setor privado ser o grande dinamizador da economia. Enfim, o senhor defende que vai devolver a terra aos angolanos. O que é que isso quer dizer? Hoje, disse que a terra é propriedade do Estado. Ora bem, nós entendemos que não. O Estado detém o direito natural da expropriação. Pensamos sempre que houver qualquer necessidade por interesse de utilidade pública, o Estado próprio de expropriar qualquer bem do cidadão mediante justa indemnização. A terra deve ser propriedade do povo que nela habita e ou trabalha. A questão de devolver a terra é também para impulsionar as pessoas a desenvolver o setor agrícola, porque quando se fala... Sim, porque quando falamos da necessidade, e aliás faz parte do nosso programa de governo, uma atenção especial para a agricultura familiar, é importante que o cidadão tenha este direito. No contexto que temos hoje, não é possível. Como é que se vai falar de potenciar o setor agrícola se hoje em dia qualquer coisa tem que se pedir ao Estado? Um conjunto de situações que, ao invés de estimular o cidadão a aderir à produção nacional, até desestimula. Que olhar tem o seu partido sobre a forma como está a ser gerida a fome em Angola? Temos um executivo que, ao invés de atacar as causas, ataca as consequências. Nós vamos fazer o inverso, porque longe de poder mobilizar a sociedade sempre que for necessário, para ter que juntar donativos para acudir a situações da seca, da fome, entendemos que é importante agarrar nas causas. Aqui devemos reconhecer, por exemplo, no sul de Angola, o trabalho que foi feito com a construção do tal canal de irrigação, mas longe disso também é importante que se crie outros mecanismos que possam concorrer para acabar-se com esse elemento que se diz a fome e a pobreza. E para isto é preciso olhar-se no campo como setor importante para alavancar o desenvolvimento nacional, para a robustez da nossa própria economia, de que deve ter a agricultura como a base e a indústria como o fator decisivo. E não ser tão dependente do petróleo, por exemplo?
Ora bem, nós temos uma economia de enclaves, monodependente do recurso petrolífero e é grave. O petróleo é um recurso volátil. Um dos erros do executivo que nos governa desde a independência é o facto de não ter aproveitado em determinados momentos em que o petróleo esteve em alta para que criasse músculos à economia. Diz que a estabilidade económica passa pela aposta na educação. Qual é que é o projeto para este setor? O ensino primário deve merecer uma atenção especial e aqui invertemos até, se for necessário, o paradigma salarial. Ou então aqui criar um certo nível. Pagar bem o professor primário e tal como é importante o professor universitário. Careceria de uma reforma profunda, quer seja do ponto de vista da temática curricular, quer seja do ponto de vista da capacidade formativa dos próprios professores. Um setor que é também muito problemático é o setor da saúde. Qual é a solução para este setor? E a nossa atenção aqui especial vai ser na melhoria das condições de trabalho aos hospitais primários, que são os hospitais da periferia, com condições de trabalho, com medicamento nos hospitais, apostarmos seriamente na saúde preventiva, através de campanhas próprias de saneamento básico, para ver se conseguimos por todas acabar com o plasmódio aqui no nosso país, que é a grande causa da malária. Se for eleito presidente, vai fazer uma reforma no setor da justiça? No âmbito da reforma do Estado, a justiça está incluída. E uma das questões que nós entendemos que é fundamental é a independência administrativa e financeira dos tribunais. E um dos outros elementos fundamentais que nós entendemos é que o Presidente da República não tem que nomear juízes dos tribunais superiores, a despartidarização da justiça como tal, e também mesmo conferir a própria soberania ao órgão judicial. Porquanto hoje a soberania é relativa, não é absoluta. Então nós pensamos que devemos alterar esse quadro. Em Angola, a questão de Cabinda e das Lundas continua a ser uma questão tabu. Que solução prevê para estas duas províncias? O problema de Cabinda faz parte do nosso programa de governo, que nós vamos impulsionar um diálogo profundo para a solução do problema de Cabinda. Deve haver um diálogo profundo e inclusivo. A solução terá que ser a regionalização de Cabinda como uma região efetivamente autónoma. Agora, que tipo de autonomia? É isto que nós teremos que discutir. Por exemplo, o mesmo cenário para as Lundas? As Lundas entendemos que o problema deve ser resolvido no âmbito da desconcentração e descentralização administrativa, porque as Lundas não temos, por exemplo, a descontinuidade geográfica, que é um problema muito sério que os Cabindas defendem. Considera que Angola deveria regressar ao sistema político de eleições presidenciais por sufrágio direto? Isso faz parte do nosso modelo da reforma do Estado. O Presidente da República deve ser eleito por um boletim específico e vamos mais distante. O Presidente da República não tem que ser presidente de um partido político. Manuel Fernandes, eleito Presidente da República, a primeira coisa a fazer é demitir-se do cargo de Presidente da Casa CE para trabalhar para todos os angolanos. Pensa estarem reunidas as condições para que os observadores eleitorais possam trabalhar no terreno? O número de observadores não é aquele que seria o desejado. Lamento apenas numa região que não poderão fazer o trabalho, se calhar, porque um trabalho não vai se fazer com toda a competência que se iria requerer, porque vão ter que deslocar por avião, porque por terra não está bem. Estamos a nos referir ao leste do país. Alguns elementos que nós estamos a entender que não são boas do processo, do ponto de vista da transparência, como é o caso de não se ter feito a monitoria do próprio FICRE, não é? Que é o caso também de termos ainda uma base de dados de cidadãos eleitores em que os mortos são candidatos a exercer o seu direito de voto. Acredita que será o próximo chefe de Estado de Angola? Não estou preocupado com o número de afluência das pessoas nos comícios, porquanto o angolano vai decidir em função das ideias políticas e não apenas em função das cores partidárias. Confio naquilo que é a capacidade nossa na transmissão das nossas ideias para os angolanos e estamos a ter um feedback positivo e encorajam-nos a continuar a trabalhar, cônscios de que dessas eleições até podemos ser sufragados para dirigir os destinos do país. As palavras de Manuel Fernandes, líder da Casa CE e candidato ao cargo de Presidente da República de Angola, ele que foi o nosso convidado esta quarta-feira.